Olá, está começando agora mais um episódio do Ligado na Universidade e no programa de hoje vamos falar de cuidados paliativos. Ao contrário do que muitos pensam, conversar sobre esse assunto não é falar de morte, mas sim de conforto e qualidade de vida. Inclusive, para trazer mais luz a esse tema, vai ser realizado no próximo dia 16 de outubro o primeiro simpósio de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Bauru. E para falar mais sobre esse assunto, estou aqui com a médica geriatra e paliativista Eliana Marangoni. Ela é presidente da Comissão de Cuidados Paliativos do HC Bauru e também coordena esse primeiro simpósio. Doutora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora conosco hoje. Eu que agradeço, um prazer. Bom, doutora, antes da gente falar do evento, queria, a partir do início aí, propor uma discussão sobre cuidados paliativos, entender melhor esse tema. Qual que é o conceito de cuidados paliativos, doutora? Cuidado paliativo hoje tem sido aplicado cada vez mais, né? É uma área de atuação dentro da medicina e da equipe multidisciplinar em saúde que aborda o paciente que tem uma doença que ameaça a vida. Então, essa é a definição e a partir daí o cuidado é com o doente e com toda a contingência familiar que convive com essa doença, que pode ser uma doença mais fácil de compreender, às vezes, por exemplo, um câncer, né? Mas pode ser uma insuficiência do coração, quando o coração vem perdendo força, uma doença pulmonar crônica, um enfisema, um paciente com demência, né? Então, todas essas doenças que fazem foco em ameaçar a vida, elas são passíveis de ser cuidadas pela equipe de cuidados paliativos. E a partir daí, o paliativista, ele tem que monitorar perfeitamente os sintomas, os desejos, as angústias e o sofrimento, principalmente aliviar o sofrimento desses pacientes. Doutora, quando a gente fala de cuidados paliativos, vem a palavra morte na cabeça. Muitas pessoas, fim da vida, morte. Vocês trabalham mais próximo desse conceito ou do conceito de qualidade de vida mesmo, desse conforto? Inclusive, se eu não me engano, a palavra palio, né, do paliativista, significa manta, coberta, né, de dar esse conforto. É isso mesmo? Essa visão minha está correta? É isso mesmo. Essa visão em relação ao manto, à proteção, né? Então, o cuidado paliativo é um cuidado de proteção. O cuidado paliativo fim de vida é uma etapa do cuidado do paliativista, mas é a etapa final. Enquanto isso, o paciente ele tem uma vida toda com uma doença crônica e ele vai acompanhar etapas diversas em descompensações, internações, em demandas maiores ou menores, né? Então, o que se diz que é preconizado, que seria o cuidado ideal, é que a partir do momento que esse paciente descobrisse uma doença que tem essa possibilidade de ameaçar a continuidade da vida, ele já ser acompanhado por um paliativista. Isso pode ser anos numa demência, anos numa doença renal, numa doença hepática, ou às vezes menos tempo num câncer, mas todas essas doenças, elas podem ser acompanhadas e o paciente, no final da vida, aí sim ele precisa de um cuidado mais intensivo do paliativista, né? Gera que o paliativista, ele acaba atuando como intensivista de sintomas. Então, nesse momento é que a gente propõe a efetividade das medidas que vão melhorar a qualidade de vida. Então é isso. O cuidado paliativo, ele não exclui nenhum outro tratamento. Ao contrário, chamou o cuidado paliativo, vai tirar a diálise, vai tirar o tubo, vai tirar o antibiótico. Não é nada disso, né, Vitor? Na verdade, o que acontece é que nesse momento nós proporcionamos qual cuidado vai beneficiar mais a vida do paciente. Não é um substituto para a terapia convencional? Não. É uma parceria. E é uma boa parceria. Alguns estudos mostram que pacientes acompanhados em cuidados paliativos até têm uma sobrevida maior em algumas situações, né? Doutora, a senhora é geriatra, né, paliativista. O paliativista é uma especialidade? Ele é uma, a equipe paliativista é uma equipe multidisciplinar? Como que isso funciona? Isso. Na verdade, é uma área de atuação médica reconhecida pela AMB, certo, né? E
existe um título para essa especialidade. Então, é como se fosse uma subespecialidade médica. Não são todas as áreas, mas, por exemplo, o clínico pode ser o neurologista, o ginecologista. Então, esses médicos que têm essas formações, eles podem se subespecializar na área de cuidado paliativo. A mais novinha da situação é a infectologia, que agora também foi reconhecida e autorizada. Existe uma prova específica e toda a equipe multidisciplinar em saúde, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, enfim, toda a área multi também pode ter essa subespecialidade. Doutora, teve algum evento aqui, eu não me recordo se foi o Comab ou o SEB, que teve algumas palestras sobre cuidados paliativos e algumas mesas redondas e tinha pessoas religiosas ali, se eu não me engano, um padre, um pastor. Vocês também trabalham com essa parte? Tem esse apoio espiritual, digamos assim? Isso, o cuidado paliativo ele não é só médico, ele não é só técnico no sentido de medicar, né? Ele envolve toda a assistência social, então onde mora esse indivíduo, para onde ele vai voltar, e esse até é um dos temas que a gente vai falar depois do simpósio, porque o paciente ele não mora no hospital, né? Então, essa reinserção desse paciente na sociedade, as dificuldades, os vínculos, a espiritualidade, porque não é só a religião que ele professa, mas também a crença, a espiritualidade, isso também faz parte do tratamento. E esse tratamento, como hoje temos terapias alternativas, musicoterapia, né? Enfim, medicina tradicional chinesa, outras abordagens, também existe a abordagem do capelão, do espiritualista, dessa pessoa que vem para que esse tratamento seja completo. Doutor, aqui então no Hospital das Clínicas conta com esse serviço hoje, né? Conta com uma comissão de cuidados paliativos, qual a senhora preside aí. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente desse serviço, de como é o setor aí de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas de Bauru. Desde que o hospital começou a trabalhar como um hospital clínico de referência, existem paliativistas na área, não só eu, mas a doutora Priscila, a doutora Maiara, que fez parte da equipe, já não está mais conosco, mas, enfim, os paliativistas, eles estiveram desde o início nessa transição. Mas, oficialmente, há 10 meses, existe uma comissão. Essa comissão é formada por uma equipe multidisciplinar e a partir daí nós estamos desenvolvendo ações dentro do hospital para que esse atendimento seja completo. Esse atendimento, ele é aberto aos pacientes que são referenciados para o HC. Ainda não existe uma forma de a pessoa pedir esse atendimento e vir se ela não faz parte do atendimento nosso de rotina, né? Mas esse atendimento aqui dentro é feito aos pacientes internados, na forma de interconsulta, na UTI, nas enfermarias, até na pediatria, e também temos um ambulatório, onde esses pacientes são atendidos e eles vêm de tempos em tempos para fazer ajustes de medicamentos. Todas essas conversas em relação a diretivas, a escolhas, elas são feitas dentro do nosso ambulatório e dentro da nossa enfermaria com a equipe multidisciplinar. Doutora, eu fico muito feliz de ver o serviço no hospital público, né, como o HC. Eu acho que há alguns 7 anos fiz uma entrevista aqui nesse estúdio sobre cuidados paliativos e era algo muito novo, era algo restrito praticamente à rede privada. É realmente ainda algo novo? Como que a senhora avalia aí a questão dos cuidados paliativos no país? Quando nós começamos a estudar, né, digamos que o cuidado paliativo é bem jovenzinho das subespecialidades. Nós nos especializamos na Argentina, porque aqui no Brasil ainda não tinha especialidade. E a partir daí foram aparecendo residências, novos cursos, novas subespecialidades, né? E isso tudo foi movimentando mais. Mas nesse tempo, que é um tempo curto realmente de atuação, nós nos preparamos, fortalecemos vínculos também internacionais e tudo isso demandou na política, que foi aprovada em agora 2024. Então, agora existe uma política do SUS para cuidado paliativo e isso tem sido intensificado, inclusive vai ser no tema das nossas palestras do Congresso.
Eu acredito também que eventos como esse que vai ocorrer aqui também são importantes, né, para impulsionar a área, né, doutora? Sim, porque a gente fala que ainda existe uma má impressão em relação ao cuidado paliativo e isso que a gente quer. Quem recebe, o paciente que recebe, a família que recebe, fala, nossa, eu não achava que era isso, né? E hoje mesmo estou fazendo ambulatório, esses pacientes ficaram entubados na UTI, estão para casa, vieram aqui arrumados de brinquinho, né? Andando, às vezes, caminhando, conversando, vivendo a vida deles junto dessas doenças crônicas. Então, é muito bom, é um serviço muito gratificante para nós como equipe de saúde. Ok, doutora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Ligado na Universidade, recebendo hoje a doutora Eliana Marangoni para falar sobre cuidados paliativos. Doutora, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o tema, né? Agora eu queria falar desse evento, primeiro simpósio de cuidados paliativos do HC Bauru, que vai ser realizado agora no dia 16 de outubro, né? Chega! Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo desse simpósio, doutora? Eu acho que o principal objetivo é mostrar essa nova abordagem, nova não, né, mas enfim, essa abordagem dentro do sistema SUS e isso é um ganho para toda a população e mostrar, nosso foco nesse simpósio é a transição de cuidados, como a gente havia falado no início, o paciente ele não mora no hospital, então terminando o tratamento, a internação, ele vai para casa, ele vai para uma instituição, ele vai ser cuidado às vezes por filhos diferentes ou ele vai modificar o local que ele fica de tempos em tempos. Então, esse olhar para a transição, sair do hospital com uma doença ameaçadora, estável naquele momento, e o que vai ser feito depois disso. Porque o paciente, às vezes, ele chega aqui de uma forma completamente diferente do que ele vai. Às vezes ele chega andando, às vezes ele chega alimentando-se normalmente, ele vai para casa acamado com uma sonda. E esse foco nessa transição foi o nosso primeiro pensamento. E o objetivo é mostrar para todo mundo que é possível cuidar e é possível que a família seja treinada e o paciente tenha esse benefício de estar no ambiente dele, sendo bem cuidado pelo Sistema Único de Saúde. Doutora, no primeiro bloco eu perguntei para a senhora quem que pode ser paliativista, né? Qual a equipe, quem compõe essa equipe paliativista. E queria falar sobre isso agora em relação ao público-alvo desse simpósio. Às vezes a pessoa olha lá, simpósio de cuidados paliativos. Ele é voltado só para o paliativista ou para outras profissões que tenham interesse em se aprofundar no tema? Qual que é o público-alvo do simpósio? Esse simpósio é um simpósio aberto, né? Claro que alunos de medicina, profissionais do cuidado paliativo, médicos e equipe multidisciplinar, mas também todas as pessoas que tenham a curiosidade ou interesse dentro do tema e aprender um pouquinho mais a respeito disso, né? As pessoas têm vivido mais e nós precisamos dar qualidade nesse caminho. Então, a todos que tenham esse interesse, o simpósio é aberto. E família de pacientes também, doutora? Uma das mesas vai ser a respeito, na verdade, uma das palestras vai ser em relação à família no cuidado, né? Então, a nossa psicóloga, Maria Carolina, e a nossa assistente social, Rosana, elas trabalham já há bastante tempo dentro da área e nós vamos trazer esse olhar para a família, porque cuidado paliativo é o tratamento do doente e o acompanhamento da família nessa condição. Então, a família é muito importante. Às vezes o cuidador, ele está estressado, às vezes ele não se cuida, muitas vezes a gente até escuta, né? Nossa, vai adoecer mais do que o paciente que está sendo cuidado. Então, esse olhar para a família também vai ser trazido no simpósio e como é importante essa congruência médico, equipe, família para o tratamento da pessoa em questão. A senhora já falou desse tema, queria saber se a senhora poderia dar exemplo de outros temas que vão estar presentes no simpósio também. Então, na abertura da mesa, o professor Júlio Alencar, que deu muito suporte aí pra gente, né, para montar essa comissão e tocar esse serviço, esse desafio aqui dentro do hospital. O diretor hoje do hospital, Hoje, né? Nosso diretor do hospital, junto com
componentes da Diretoria Regional de Saúde, né, da coordenação, vão fazer a mesa de abertura, professor Sebastião, e a partir daí nós vamos ter a doutora Gabriela Hidalgo, que é a representante no Ministério, a respeito, ela é médica da família, mas que tem formação em cuidados paliativos e está no Ministério também, promovendo essa transição de cuidados e essa intersecção. Depois temos muitas pratas da casa, né, que eu acho que a gente precisa mostrar que a gente tem muita gente muito bem formada e prestando esse serviço, né? Então, Carol Luizeto, a Rosana, que vão fazer essa apresentação em relação à família, a Márcia, que é a terapeuta ocupacional, que vai falar a respeito da ação, da atuação da terapeuta ocupacional dentro do cuidado paliativo. Legal. Eu vou apresentar um pouquinho o que a gente tem de dados a respeito do serviço, como ele é organizado até o momento. Depois, outros palestrantes. Nós vamos escolhemos 2 casos clínicos de pacientes que foram acompanhados conosco e fizeram transição de cuidados. Um aqui dentro de Bauru e outro na região de Lins. Então, todas as pessoas que acompanharam de equipe multi e os responsáveis pelo EMAD, aqui de Bauru e por Lins, vão fazer parte dessa discussão. Então, eu acho que são casos que enriquecem muito, né? E como esse paciente esteve dentro do hospital e como foi feita essa ponte para ele ser melhor cuidado no domicílio. E, no final, a gente vai ter um fechamento com o Bruno, que é articulador da parte de humanização, né, da nossa regional. E eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente escolheu começar devagar aí, um simpósio mais curto, para introduzir esses conceitos, mostrar para as pessoas que nós oferecemos esse serviço e que o cuidado paliativo cada vez mais está parceiro dentre os tratamentos da rotina. Eu acho interessante que a senhora falou aí, terminou falando com humanização, né? A gente estava aqui sempre no centrinho, né? Que não lidava diretamente com a questão do cuidado paliativo, pelo tipo de serviço mesmo, mas a questão da humanização sempre foi algo que norteou o trabalho do centrinho. Eu acho que acaba casando um pouco, né, doutora? Sim. Porque o centrinho está agora dentro do complexo HC, né? Isso acaba casando. A humanização acho que está diretamente ligado com cuidados paliativos, né? Exato, e inclusive até a gente trouxe a Márcia, né, que ela é muito ativa dentro da terapia ocupacional para os pacientes do centrinho e que a gente fala, não, crianças, né, mas a gente tem muitas crianças com malformações, com doenças neurodegenerativas e elas também são foco desse cuidado, dessa abordagem em cuidado paliativo para ter uma vida melhor. Doutora, as inscrições são gratuitas e ainda dá tempo de se inscrever? Ainda dá tempo, são gratuitas. Elas, a gente deve encerrar lá pelo dia 10, né? Mas se houver excedentes, talvez haja uma forma de fazer a inscrição online. Agora as inscrições presenciais estão abertas, nós estamos priorizando online para quem é fora do município. Só acompanhar no site do HC lá. Só acompanhar. Doutora, para finalizar, então, queria que a senhora fizesse um convite para o pessoal participar do primeiro simpósio de cuidados paliativos do HC Bauru. Muito bom. Quem tiver disponível, né, o interesse pelo cuidado paliativo, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais com vocês a respeito do trabalho que nós fazemos aqui dentro do HC e sobre desmistificar um pouquinho a atuação do cuidado paliativo dentro do tratamento de saúde. Vem com a gente! Doutora, queria agradecer, parabenizar pelo trabalho que a senhora vem realizando aí, toda a equipe, né? Em nome da senhora, toda a equipe. Agradecer por ter aceito o nosso convite e ter batido esse papo com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado, Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.